Bom, então, boa noite, né, para vocês. E desde já eu desejo boas-vindas, né? Eu sou o professor Edilson, meu nome está aí na tela, né? E eu fui aí incumbido, né, de conduzir com vocês essa disciplina, que é Fundamentos de Instrumentação. E, né, para mim é um prazer, né, estar assim, fazendo esse trabalho aqui com vocês. Espero, né, que a gente consiga, né, alcançar, né, todos os objetivos aí que estão traçados aí, os objetivos propostos, né? Já me coloco à disposição para contribuir com vocês no que for necessário aí, que tiver a meu alcance, né? E nós vamos, né, na aula de hoje, bater um papo, né? A gente fazer aqui alinhar alguns critérios aí, algumas diretrizes e ouvir de vocês também, né, assim, alguma sugestão, alguma proposta, para a gente fazer da melhor forma possível. Tá bom, pessoal? Obrigado aí por terem matriculado, né? Vocês fizeram lá a matrícula. Até estava falando com a Renata aí, a gente estava esperando, né, que viesse mais alunos. Ela está... Pois é, professor. Oi. Sabe o que acontece? Eu acho que foi um problema do sistema que fez com que os alunos não se matriculassem, porque no PPC do curso, o pré-requisito da disciplina é a Física 2. E no sistema não permitiu que os alunos que fizeram Física 2 se matriculassem na disciplina, porque falava que o pré-requisito era Física 3. No meu, no meu PPC, no plano de ensino que a escola me enviou, que é o plano de ensino, né, que inclusive é derivado do próprio PPC, a ementa, né, consta Física 3. Eu até achei estranho isso aí, porque justamente a Física 3, quer dizer, não faz muito sentido não, entendeu? Mas eu poderia até questionar o Douglas sobre isso, para fazer uma quebra de pré-requisito. Eu não sei se é o caso, né? Tem que ver lá as Então, normas do porque CEPET. aí teriam muito mais alunos elegíveis a fazer a matrícula e talvez a turma não ficaria tão pequena assim, entendeu? Essa turma agora. Não sei se é possível já, porque já passou o período de tempo de matrícula, mas Ah, seria algo mais assim, mais urgente para se fazer, porque eu conversei com a turma, eu perguntei lá no grupo, que eu vi que só tinha 2 alunos, eu falei assim, pô, gente, ninguém matriculou, não? Eles falaram, não, era pré-requisito é Física 3. Aí eu abri no PPC do curso de metalurgia, hum, que tem lá no site da metalurgia, tem as disciplinas por período. E tá certo. escrito Física 2. Tô até verificando de novo, tá escrito Física 2 aqui. Vou conversar com o Douglas, então, amanhã. Eu vou mandar um print lá no grupo do WhatsApp que eu criei, porque aí qualquer coisa você manda para ele esse print. Não, tranquilo. Faça isso que eu vou entrar em contato com ele, para a gente ver, né, se tem jeito. Tá bom? Mas aí a gente vai começar aqui, né? Eu preparei aqui alguns slides, gente. São só 15 slides. A previsão aqui é 50 minutos avançando aqui, tá bom? A outra coisa, qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? A gente não precisa ficar aí esperando até o final, eu ficar falando, não. A gente pode fazer um diálogo aqui, a turma pequenininha, né? Então a gente pode ir tirando as dúvidas e acertando tudo que tiver dúvida aí, já de imediato, tá bom? Bom, então o nome da disciplina é Fundamentos de Instrumentação, né? A gente recebeu aí essa responsabilidade de conduzir esse trabalho. Fiquei empolgado, né? Porque eu sou da área de mecânica, né? E de metalurgia, né? Então, conversei antes com o Fred, desde o ano passado, quando ele era coordenador. Aí ele já tinha me dado um toque lá, né, sobre essa questão de trabalhar nessa área. E eu estou, assim, dentro de uma expectativa, né, positiva, né, de a gente tentar fazer um bom trabalho aí. Apesar de que, né, a gente está ainda no ensino remoto, eu tive que, assim, a gente tem que fazer algumas adaptações
né? Porque o ideal dessa disciplina é que a gente tivesse, né, um laboratório de prática, né? Pelo menos assim, normalmente nos cursos de instrumentação, a gente faz, né, uma parte teórica e prática e a gente poder demonstrar ali no laboratório, em cima de uma planta de instrumentação, fazer algumas simulações ali para fixar melhor, né, o conhecimento, né? Mas aí a gente está dentro desse contexto aí do ensino remoto, e aí a gente teve, né, que realmente adaptar. No PPC de vocês, não consta prática, tá? Ô, professor, O ideal, né? tá travando um pouco o que você falou agora aí. É, travando. Travando? Poxa, será que é a internet? Agora, como que tá? Talvez se você deixar só a apresentação, pode ser que dê uma aliviada e aí sua voz sair tranquila. Porque não precisa, só tá a apresentação mesmo, né? E você não precisa ficar com a câmera aberta. Fechar a câmera? Tinha professor que quando tava dando aula aqui no Microsoft Teams, fechava a câmera para a voz não travar. Às vezes pode ser É, isso. Desse jeito aí? Vamos ver se melhorou. Agora tá dando para te ouvir legal. Ah, então tá bom. Ué, esse macete eu não sabia, não. Eu achei que o processador que ia aguentar, né? Não, mas Eu estou trabalhando aqui com a internet, né? A internet, aí você dá uma aliviada na internet e fica melhor. bacana. Não, bacana. Então, só recuperando aqui o que eu falei, é o seguinte: essa disciplina, o bacana dela é a gente fazer teoria e prática, né? Você ter o laboratório, aquela coisa toda, ter uma planta lá, né, dentro do laboratório, fazer uma simulação, e aí ficaria uma coisa bem legal. Mas nós temos duas situações. Primeiro, o Cefet não tem essa laboratório de instrumentação. E também eu acredito que pela natureza da disciplina e da forma que ela está sendo proposta dentro do PPC, porque lá consta apenas a parte teórica, né? E é uma disciplina de fundamentos, quer dizer, a gente não vai aqui aprofundar na instrumentação. E também outra questão aí que não há tempo hábil para isso, porque são 30 horas. Quer dizer, vocês vão ver que o universo aí da instrumentação é bastante amplo. Então, de uma condição ideal, daquilo que a gente pensa que poderia ser feito, e dentro da condição atual nossa, considerando a pandemia, e olhando, né, de frente para os objetivos que a gente precisa cumprir, então eu fiz, né, uma organização do curso, né, assim, tentei o máximo possível trazer aqui, né, para dentro da proposta de trabalho, uma coisa bacana, assim, que vocês possam realmente aproveitar e levar, né, para o campo profissional de vocês, tá certo? O ensino remoto, ele limita a gente em algumas situações, e também, mas de outra forma, ele dá para a gente um espaço, pelo fato de a gente trabalhar muito com os meios midiáticos, né? Mas dá para a gente assim uma certa dinâmica de trabalho, uma fluidez maior, né? Então a gente vai ver aí dentro dessa proposta, a primeira vez que a gente está fazendo dessa forma, essa disciplina, ela é a primeira vez que está sendo ministrada, né? Lá no Cefet, né? Então aqui nós temos, vocês estão vendo essa tela aí? Dá um feedback para mim. Estamos sim. Período 5. Pois é, então ela pertence ao quinto período, ela faz parte do eixo de tecnologia metalúrgica. Eu não sei se vocês conhecem o PPC, mas lá tem vários eixos, né? Então, você vai ver que no eixo tecnologia metalúrgica tem outras disciplinas lá que também faz parte, né, do mesmo contexto, e elas têm umas interfaces, né? No caso do fundamento de instrumentação, é a primeira disciplina do bloco de tecnologia metalúrgica, chamamos de eixo. A natureza lá é teórica e ela está como disciplina obrigatória. Carga horária 30 horas, 25 relógio. Tempo síncrono. Como eu disse, né, o Thales, antes de você chegar, eu estava conversando com a Renata, ela fez uma pergunta aí a respeito
no tempo de aula, né? Então, eu estou propondo isso aí para vocês, olha, porque dentro da regra do Cefet, você tem uma disciplina de... Tem 2 encontros por semana, no caso nosso aqui, seria terça e quarta, né? Então, a gente precisa trabalhar aí né, todo o conteúdo previsto, porém, a gente não pode ultrapassar 50% da carga horária na modalidade síncrona. Então, o que acontece? A gente vai ter que disponibilizar o tempo assíncrono. O que é o tempo assíncrono? É aquele outro tempo lá que você, sozinho lá, né, vai estar desenvolvendo lá. E aí, depois, daqui a pouco, eu vou explicar para vocês essa parte do tempo assíncrono, como é que eu estou pensando em propor isso para vocês. Até colocando aqui em torno de 100 dias letivos, mas não vai ter 100 dias letivos, não. Isso aí vai dar 18 semanas, tempo 100 dias aí aproximado, porque o Cefet organizou, né, o período letivo de vocês de maio até setembro, mas não vai ter aquele prejuízo da carga horária, porque a carga horária ela vai ser cumprida dentro das 30 horas que está aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão ouvindo direitinho? Alguma dúvida? Não, estamos ouvindo sim, professor. Tudo bem. Então, Renata, está ouvindo, Renata? Sim, tô. Então, vai 18 semanas, tá? Aproximadamente. Vocês podem depois olhar no calendário lá. Vai ser mais ou menos isso aí. Com relação ao tempo síncrono e assíncrono, vai ser mais ou menos meio a meio. Eu posso precisar, gente, eu tenho que ver com vocês aí uma coisa que eu vi lá, que é a aula de quarta-feira, que começa às 18h10. Esse horário de 210, de 18h10, ele é tranquilo para vocês ou não? Como é que é esse negócio? Do Chegar em assíncrono? casa, tomar um café antes de vir para a aula, como é que é? Você está falando do assíncrono, professor? Eu coloquei como assíncrono, mas se eu precisar de um pouquinho desse tempo, é isso que eu estou perguntando. Vai que num dado momento eu preciso trabalhar um pouquinho com vocês nesse tempo aí, se eu posso fazer isso, e se esse horário de chegada aí, ó, de 18h10, é apertado para vocês ou se é tranquilo? Não, professor, por mim é tranquilo, eu estou por conta só da faculdade mesmo. E a Renata? Não, às 18h10 eu já estou em casa já. Já chegou? Já. Mas assim, não aperta vocês não, né? Não. Não, não aperta não. Mas aqui, só um detalhe. A minha proposta é não usar muito esse tempo de quarta-feira para horário síncrono, não. É só se precisar, tá? E aí a gente fica no tempo síncrono de terça, que aí a gente começa aí às 20 horas e 5 minutos. Eu vou pedir a vocês pontualidade, né? Salvo, né, emergências, né? A gente nunca sabe. Mas para que a gente possa fazer tudo dentro do tempo previsto aí, para a gente não ter prejuízos e também não comprometer, né, nosso dia a dia aqui. Ok? Dúvida? Tranquilo, né? Tranquilo. Eu vou falar então para vocês hoje, nessa aula de hoje, basicamente eu vou abordar aqui a questão da ementa, os objetivos nossos, como que a gente está planejando fazer, calendário, as etapas, dinâmica das aulas, né? Como que a gente está propondo trabalhar com vocês, processo de avaliação, né? Distribuição dos pontos e os canais de comunicação para a gente interagir, né? Até já criamos o grupo aí, né? Já ficou bacana aí. E depois deixar para vocês perguntar alguma coisa para mim, para a gente poder estabelecer esses combinados aí, para a gente tocar o barco para frente aí, tá bom? Então, no primeiro momento aí, falando da ementa, o que nós estamos lá prevendo, de acordo com o PPC de vocês, são esses tópicos que estão aí, né? Eu vou ler, né, cada um deles e vou fazer um comentário rápido a respeito de cada um aí. Então, a área de instrumentação, pessoal, ela é muito vasta, sabe? E a gente vai perceber o seguinte, que na medida que a gente for trabalhando esses assuntos, a gente vai percebendo, né, assim, o alcance, né, que cada tema propõe. Então, no caso aí, olha, o item 1, né, a introdução, né,
esses fundamentos aí, né? Inclusive está escrito errado aí. Me desculpa aí, olha. Introdução à instrumentação, seus fundamentos e aplicações. A gente vai fazer, tanto no item 1 e 2, uma análise do contexto histórico da instrumentação, pegando desde os primórdios lá, do início, né, os primeiros conceitos, fazer uma análise temporal, como eu disse, e, ao mesmo tempo, uma análise tecnológica, né, para a gente verificar os avanços que ocorreram nesse período todo e analisar um pouco as tendências atuais, como que está hoje, né, a instrumentação no contexto atual, principalmente no meio industrial, né? Como que isso está sendo posto aí. E a gente ter fazendo essa análise, é interessante que a gente vai conseguir enxergar um pouco mais esse universo aí, né? O terceiro item aí, os conceitos, né, metrológicos, né, a parte, né, que envolve a metrologia, já que a gente está falando de instrumentação, isso aí não pode ficar de fora. São conceitos, muitos deles já pré-estabelecidos, né, as terminologias, as simbologias dos instrumentos, existem as normas específicas, né? No caso da instrumentação, existe uma norma que já também pré-estabelecida, que vai, digamos assim, normatizar, né? A gente vai analisar lá, por exemplo, quando você for analisar um diagrama, uma malha de controle, por exemplo, você vai ver que muitas vezes, né, o projeto ali da malha, ele é todo ele em forma de simbologia. Então, a gente vai fazer uma leitura de uma malha e vai, através da simbologia, entender que tipo de instrumento que está ali, que tipo de equipamento, né? A rede como um todo, né, da malha. Então, através dos símbolos, a gente consegue fazer, né, essa interpretação, né? É como se fosse um projeto mesmo da malha. E aí a norma, né, ela nos ajuda nesse sentido. Uma vez conhecendo a simbologia, você tem condição de fazer a interpretação ali, tá certo? Inclusive até a nível de funcionamento da malha. O item 4 aí, aspectos normativos da instrumentação, completa o 3 e o 4, eles são itens complementares, né? Estão no mesmo contexto. O item 5, instrumentos analógicos e digitais, né, de bancada, galvanômetro, multímetro, osciloscópio, capacímetro, são instrumentos, né, esses aí basicamente voltados para a área de eletroeletrônica, né? Os 6, sensores, transdutores, indutivo, capacitivo, resistivo, óptico, ultrassom de efeito, né? Os 7, medidores, nível, vazão, temperatura, né, pressão, pH, posição, aceleração, vibração, torque. Tem a ver com as principais variáveis de controle, né, de processo. O item 8, aí já é a parte de acionamento, né, que entra chaves de fim de curso, atuadores, tipos de válvulas, né? Essas válvulas são elementos finais chamar de elementos finais, né, da malha, válvulas, pistões, pneumáticos, hidráulicos, motores, servomotores, de corrente contínua e alternada, de passo. 9, controladores industriais, tem um item escrito assim, estratégia de controle, né? E o item 10, que está propondo lá, é projeto sistema de instrumentação industrial. Não seria necessariamente desenvolver projeto, né? Mas pelo menos que a gente possa interagir com algum tipo de projeto, um diagrama, uma malha, né? E a gente entender aí de forma assim mais básica, né, como que funciona, né? A localizar ali os itens que fazem parte da malha, entender o funcionamento dela, que são basicamente os conceitos necessários aí para você ter uma visão, né? Como a disciplina nossa é uma disciplina de fundamentos, então, ela não prevê, como eu disse, né, esse aprofundamento no campo
desenvolvimento de projetos. Quer dizer, aí teria que ser uma coisa mais avançada, né? Um aprofundamento, a gente conseguir montar projetos. Vocês vão ver depois que a gente estiver conversando mais sobre esse assunto, né? Dentro da instrumentação, vocês vão ver que o desenvolvimento de projeto requer um conhecimento muito amplo dos processos industriais, né? Principalmente naquele processo ali onde existe o interesse de desenvolver determinado tipo de projeto. Então, no caso, né, da metalurgia, por exemplo, né, no campo da metalurgia, a gente vai perceber que a maioria dos equipamentos, né, que fazem parte da planta industrial, principalmente no campo, né, da metalurgia, são inúmeros equipamentos ali, são, assim, digamos, existe uma presença maciça, né, dentro da automação ali do processo, principalmente do processo siderúrgico. Você pega, por exemplo, um alto forno, uma cearia, por exemplo, um lingotamento contínuo, por exemplo. Então, existe uma presença forte ali da instrumentação dentro desse processo. Então, não seria o caso, por exemplo, da gente conseguir montar um projeto para isso, não é isso. Mas a gente, pelo menos, entender, né, eu pretendo, né, de repente, se a gente conseguir avançar dentro do curso, num tal nível, num patamar assim, que a gente consiga analisar uma malha de controle ou um projeto mais próximo da realidade dos processos de siderúrgico, por exemplo, ou metalúrgico, seria interessante, né? Fazer aí uma interface com o curso de vocês. Mas isso vai depender do andamento aqui e do nosso grau de compreensão, né, em relação ao que está sendo proposto aí. O item 10 coloca lá, né, projeto de sistema de instrumentação industrial. A gente poderia estar mais trabalhando na parte de interpretação, né, leitura e interpretação desses projetos. E aí eu pretendo ver se eu consigo chegar até aí com vocês. Tá bom? Aqui nós temos alguns objetivos que foram traçados também em função da ementa, né? Primeiro a gente coloca a ementa e a partir dela os objetivos. Então veja bem, olha, entender os fundamentos e conceitos básicos da instrumentação aplicados aos processos industriais. Aqui, quando eu falo processos industriais, eu estou falando de uma forma mais genérica, né? Não estou especificando nenhum processo de forma assim mais específica. Entender os métodos de medição, funcionamento e aplicação dos instrumentos de medida e controle, né? Como que ocorre isso, né? Que forma, né? Que tipo de instrumento, a natureza dele, a característica dele. Conhecer as diversas grandezas físicas, né, que são empregadas na engenharia, e em especial na área de instrumentação e controle, também de forma mais geral. Né? Conhecer os principais instrumentos aplicados na área de instrumentação industrial e suas funcionalidades. Esse item 4 fecha um pouco com o 2, né? Com o item 2. Né? Lá também fala do instrumento. Né? O quinto item aí, conhecer as terminologias e os símbolos e os demais aspectos normalizados voltados à instrumentação industrial. Nós vamos abordar aí a questão da norma ISA, né? E os desdobramentos dessa norma, como que a gente interpreta, né, uma parte dessa norma para fins de compreensão, né, tanto da parte dos projetos, né, como também das plantas e das malhas em geral. Perceber as aplicações e a importância da instrumentação como recurso indispensável no contexto industrial e de forma mais específica na área de metalurgia. Nesse tópico aí, pessoal, eu estou pretendendo fazer uma convergência para a área de metalurgia. Quer dizer, é um objetivo traçado, já tentando puxar um pouco para a nossa área aqui, né? Que é o objeto de estudo nosso. E, por último, conhecer as tendências atuais. Conforme eu havia dito para vocês, instrumentação é uma área que está aí na vanguarda, né? Quando a gente pensa em tecnologia de ponta, né? Tanto dentro do campo, né, da automação industrial, ali
tem a presença da instrumentação em crescente avanço, tá? Então, tem novidades aí, instrumentos, né, de última geração e muita coisa sendo desenvolvida, né, para, digamos assim, sustentar, né, essa revolução toda que a gente está tendo aí na indústria, né? Vocês devem saber a respeito da revolução 4.0, né? Essa indústria inteligente. Então, com certeza, a instrumentação, ela também, ela está aí avançando, né, fortemente, tá? Aqui, pessoal, com relação ao nosso curso e à organização das etapas, eu estou tentando, né? É claro que a gente está trabalhando aqui no modo semestral, né? A gente está considerando aí maio a setembro, mas aí eu estou querendo combinar com vocês a gente considerar pelo menos 3 etapas, mas é para efeito de organização, para vocês terem mais ou menos aí uma ideia de data, para se organizar enquanto processo de estudo, e até mesmo na questão da distribuição dos pontos e dos trabalhos que a gente vai propor para vocês. Então, seria 30 pontos, 40 e 30, e eu estou colocando 40 pontos mais ou menos no meio do tempo aí, da cronologia nossa aí, para não deixar muitos pontos para o final. Para que, de repente, se até lá no mês de agosto, tá vendo? Olha, a partir do dia 6 de agosto, você já tem uma distribuição pelo menos acima de 60%. O que vocês acham? Vocês estão entendendo a estratégia aí? Dá um Uhum. retorno. Sim, Porque, por exemplo... Oi, pode falar. Não, não, conclui. Às vezes você vai tirar minha dúvida agora. É porque eu queria colocar 40 pontos no final, não, para não pesar para vocês. Porque, de repente, ó, se eu colocar 30, 30 e 40, eu estou temporizando a distribuição dos pontos. É isso que eu estou fazendo. Então, eu coloquei 40 no meio aí do tempo, porque, de repente, você já fica mais tranquilo no final. Eu não sei quais as disciplinas que vocês estão fazendo lá, e para não sobrecarregar, entendeu? Entendeu? Beleza, é isso mesmo. É melhor, porque no caso, final de período é difícil. O semestre passado eu trabalhei com uma turma aí da engenharia, e o pessoal, no finalzinho, aí ficaram num sufoco, rapaz. Inclusive o projeto que a gente estava propondo lá, o pessoal apresentar o projeto, eles passaram um aperto tremendo. Quase que a gente não conseguiu fazer o seminário, sabe? Aí eu falei assim, não, vou mudar esse negócio. Porque eu tenho certeza aí, eu tenho aluno aí, não sei se é o caso de vocês, tem aluno que faz cálculo, faz aí o GAAV, por exemplo. Eu tô fazendo cálculo 4, professor. Cálculo 4, estatística. Ih, fazendo 7 disciplinas. Pois é, estatística também? Pois é. Essa É. aí são disciplinas que vai deixar seu cabelo meio branco aí. Brincando, brincadeira. Mas aí, pelo menos, a fundamento de instrumentação já fica mais aliviado, né? Aí, até no mês de agosto aí, você vai entrar o setembro mais tranquilo. Imagino, né? Ok? Então, Beleza. lembrando que essa divisão de etapas aí, ela não existe no Cefet, não. Isso aí é só algo que a gente está fazendo aqui internamente para a questão nossa aqui. Combinado? Aham, essas etapas você está pretendendo fazer avaliação. Por exemplo, se a gente for fazer algum projeto, ele iria começar desde a etapa um. Eu vou explicar, eu vou falar sobre o projeto aí você vai entender por que eu dividi essas datas. Quer ver? Eu acho que a próxima Beleza. telinha aí já vai explicar o que você está querendo saber. Vamos ver lá. Olha lá, vê se consegue entender melhor agora. Por exemplo, se isso aí são as atividades que eu estou propondo, tá vendo aí, ó? Uma linha do tempo, um fichamento, uma pesquisa orientada, uma avaliação um. Olha lá o peso da avaliação. Tá vendo, Thales? 10 pontos, ó. Aham, aham. A segunda avaliação lá na frente, 10 pontos. E a terceira, 10. Eu tô mais inclinado a trabalhar com vocês de uma forma mais produtiva, porque quando você joga muitos pontos numa avaliação, por exemplo, eu penalizo a possibilidade de eu trabalhar com vocês mais a nível
assim, de pesquisa mesmo, de aprofundamento, leitura, porque como é uma matéria aqui, da natureza que nossa aqui, que vai ser um pouco teórica, eu vou precisar que vocês estudem determinados artigos, que vocês leiam material, entendeu? E já se atém a algum tipo de bibliografia, e aí, se eu concentrar isso em cima da avaliação, eu posso também estar penalizando vocês, e aí vai tirar o meu foco, e o meu foco não é colocar muitos pontos na avaliação. Eu poderia colocar 20 aí na avaliação, sei lá, 20 na outra, 20, mas aí vai pesar. Vai ficar pesado. Então, eu estou colocando 10, 10 e 10, e a gente pulveriza o restante dos pontos em atividades dentro dessas 3 etapas aí. Você tá vendo aí que tem um projeto integrador aí lá no finalzinho, tá vendo? Uhum. Então, lá no projeto integrador, 20 pontos, tá vendo? Só que eu posso deflagrar esse projeto bem antes. Eu não preciso entregar esse projeto para vocês no mês de agosto, né? Dependendo do andamento das outras atividades, que estão aí na etapa 2 e 1, a gente pode antecipar um pouco o projeto, porque como ele tem mais pontos, olha lá, ele é 20, né? E ele vai demandar um tempo maior. Então, na hora que eu sentir que vocês já estão preparados para desenvolver esse projeto integrador, aí eu poderia já entregar para vocês o roteiro dele. Os outros trabalhos que estão propostos aí são trabalhos mais pontuais, que de repente vai demandar um tempo menor para fazer. Entendeu? Então, por exemplo, na etapa 2 tem questionário, tem outra pesquisa orientada aí, tem uma avaliação 2 e tem uma apresentaçãozinha aí de 10 pontos, tá vendo? Vai. Ô, gente, isso aí é a proposta. Vocês têm liberdade aí para opinar e me dar um retorno aqui, tá? Eu particularmente prefiro mesmo o ponto distribuído em mais atividades do que ficar uma atividade com peso muito grande. Eu acho que é menos penoso, né? O que você acha, Renato? Sim, eu concordo com o Thales. Tendo mais atividades, a distribuição fica melhor de pontos. Parece que isso... Então, uma atividade valendo muito ponto, hein? Eu tentei isso mesmo, pulverizar um pouquinho e para não sobrecarregar, porque eu sei que tem professor, né, gente? Aqui não estou comparando eu com ninguém, não, mas às vezes concentra muito, aí você não vai tão bem naquela avaliação, aí você, poxa, eu não quero, né, colocar você em dificuldade. Então, e outra coisa, a disciplina, ela pede, né, que a gente faça isso. Quer dizer, professor, e mantém ritmo também, né, que é o melhor, que é ficar... Eu prefiro, assim, que tenha ritmo, principalmente no online, que a gente todo dia faça um pouquinho, do que chegar e, por exemplo, ter duas, 3 provas, e aí acaba acumulando disciplina, aquela bagunça toda, né? Agora, olha para vocês verem o equilíbrio aí. Não sei se vocês estão pensando a respeito. Se você tirar fora aí as 3 avaliações, aí sai 30 pontos, não é isso? Fica 70. Olha lá. Então você vê que não tô desmerecendo a importância das avaliações, mas os trabalhos eles têm um peso aí importante e vai agregar conhecimento para vocês muito mais. A prova é um momento ali, né, de fazer, né? Mas o trabalho também tem um grau de importância interessante, que eu acho que vai ajudar vocês nesse sentido aí também, a questão do conhecimento aí. Beleza? Posso passar? Beleza. Beleza. Ó, veja bem, aproveitando toda essa questão do ensino remoto, né, que dá para a gente essa dinâmica aí de trabalho, que a gente poderia estar lançando mão de recursos, de mídias, né, para fazer o desenvolvimento das atividades. Então, eu vou estar disponibilizando para vocês recursos dessa natureza que está aí. Apostila, vídeo, artigo, aula expositiva aqui, né? A gente trocando as ideias aqui, algum manual para você dar uma olhada, os slides, as aulas que eu ministrar, por exemplo, todas elas gravadas e disponibilizadas. Eu vou mostrar para vocês depois
dentro da plataforma, como é que vai funcionar isso. E atividades em grupo, eu vou colocar, né, a princípio, o grupo nosso está pequenininho aí, vai ser Renata. O Renata não vai ter opção, não, você vai ter que ficar junto com o Thales mesmo, e o Thales com o Renato. Vocês vão fazer uma dupla aí, a dupla dinâmica, né? E as apresentações que a gente vai fazer, né, por conta do projeto que eu estou pensando aqui, eu quero ver vocês desenvolver essa parte aí, de apresentar, né, preparar uma apresentação, e eu quero ver a competência de vocês nessa parte também, né? Então, basicamente, são esses. Quando eu falo de materiais e recursos didáticos, é isso aí, tá? Canais de comunicação, isso é importante. Uma boa comunicação, 50% do sucesso, né? Então, olha bem, o Teams é a nossa plataforma principal. A gente vai, né, trabalhar com as aulas síncronas no Teams. Vocês já estão aí no canal direitinho, né? E eu preparei também uma página na internet. Vocês estão vendo o endereço aí? Estou chamando de blog, né? Sim ou não, gente? Tá, Aham, né? aham. Fundamentos de instrumentação.blogspot.com. Depois eu vou mandar esse endereço para, vou mandar uma mensagem de e-mail para vocês. O meu e-mail está aí, olha, o barbosa.cefetmg@gmail.com. Eu vou usar o e-mail para mandar informação, alguma comunicação que não precisa ser urgente. Então, eu vou pedir a vocês, não sei se vocês têm o hábito de abrir o e-mail todo dia, eu pedi para fazer isso, mas eu não vou mandar muita coisa não, tá? Porque como o blog, já fica lá disponibilizado, você pode usar o celular seu para acessar nessa página aí, e as atividades, tipo exercício, apostila, material de estudo, tudo que for bibliografia, links úteis, né? Coisas assim importantes para a nossa disciplina, vou estar disponibilizando lá para vocês. Vocês vão acompanhando o blog, periodicamente, se possível, diariamente. Você pode até deixar o e-mail sincronizado no seu celular para chegar uma notificação lá, né, para você receber a mensagem, dar uma olhadinha quando vier, né, uma informação importante. E já que nós criamos o grupo, nós podemos usar o grupo para uma comunicação mais instantânea. Algo assim que, de repente, você precisa falar rápido, né, comigo, e aí, ou eu com vocês, para a gente ter esse estreitamento aí da comunicação. Ok, gente? Ok, beleza. Pois é. Então, Tem um vamos... grupo do WhatsApp, né, também. Ele está aí, ó, telefone, né, aí, o grupo está criado lá. Uma coisa importante aqui que eu queria frisar com vocês é o seguinte. No caso do SIGA, vai aparecer lá para vocês já sabem, né? Anota a frequência, as aulas gravadas. Por exemplo, você quer assistir de novo, igual a aula de hoje, por exemplo, gravada, eu vou publicar lá. Só que aí eu tenho um canal lá no YouTube e essa aula ela vai ser postada lá. Eu só preciso fechar com vocês aqui o seguinte: eu posso colocar essa aula e deixar ela como aula pública, configurar a plataforma como assim, um vídeo sem restrição, ou se vocês, né, no caso, vocês têm que autorizar, né? Se não autorizar, aí eu deixo como com restrição, e aí eu deixo apenas o link, porque com o link, né, fica só vocês dois mesmo, e fica uma coisa mais privada, né? Então, eu vou estar usando o YouTube como repositório para hospedar as nossas aulas e fazer o link com o Siga. Então, eu não vou hospedar no Siga. O espaço de armazenamento do Siga, lá no YouTube, é melhor o armazenamento. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E o link Aham, aparece lá no Siga. Então, aham. quando você for lá no Por mim Siga, tem problema não, professor. Pode deixar público mesmo. pode deixar? Pois é. Então, a aula, o que vai acontecer com a aula? Se você for pelo Siga, você entra na aula e assiste. Fala assim, vou entrar no canal lá no YouTube. Você entra também. Eu quero ir lá no blog. Eu vou também, beleza. Aí eu acesso.
Então, eu vou deixar tudo isso disponibilizado para vocês. Combinado? Combinado, beleza. Beleza. Tranquilo, Renato? Sim, beleza. De onde você estiver, ó, se vocês quiserem ir para o sítio aí, final de semana, passear, de onde você estiver na praia lá, né, Thales? Viajando, você Ô, pode quem ter dera. aula de fundamento de cimentação, se tiver, tá? Desde que tenha conexão, né? Pessoal, eu vou pedir para vocês preencher essa ficha. Não se preocupar, não, que eu vou mandar para vocês um link, tá? Combinado? Eu quero saber de vocês Beleza. o seguinte: o seu nome, o e-mail direitinho. Essas perguntinhas aí, olha, é coisa assim mais básica, ó. Tá vendo lá, ó? Concluiu o ensino médio, possui curso técnico, ano, início do curso de engenharia e tal. Esse é tipo um diagnóstico que normalmente eu faço com os alunos, só para a gente conhecer vocês melhor, saber aí né, do potencial de vocês, para ver o ritmo, né? Como é que eu posso imprimir aqui o ritmo, tá bom? Para a gente afinar isso aí. Eu vou enviar o link para vocês, através do formulário do Google. Lá vai estar bem tranquilo para você responder. Você vai fazer isso aí acredito, com uns 10 minutinhos você faz. Combinado? Beleza. Beleza. Agora, atividade 2. Veja bem, estou deixando duas atividades aí. Não vale ponto isso não, tá? Aqui, ó. Essa aí não vale ponto. Dá para fazer sem valer ponto, não dá? Ó, essa aí não Oh, vale. dá. Não, Dá é sim. só um diagnóstico, só uma entrevista, né? Agora, essa atividade aqui, se você parar para pensar direitinho, o que eu estou pedindo para fazer é um cadastro nessa plataforma aí. Vocês conhecem essa plataforma ou não? Professor, nunca nem vi. Não? Então, porque lá na frente, o que vai acontecer? Na semana que vem, a gente vai ter um novo encontro, aí eu vou iniciar o conteúdo com vocês. Nós vamos começar a trabalhar o contexto histórico da instrumentação. Nas primeiras aulas, eu vou falar de processos industriais, vou falar de instrumentação e vou falar de automação. E aí nós vamos perceber que vai existir umas convergências, né? Quando eu falo de automação, de instrumentação, tem muitas convergências aí. E a gente vai precisar conhecer, né? Tipo, fazer uma linha histórica dessas duas áreas, né? Então, o que acontece? Essa plataforma LuzChat, ela nos dá a possibilidade de construir tipo um gráfico, um diagrama. Tem várias ferramentas lá para você elaborar o que a gente chama de uma timeline, né? Que é uma linha do tempo. O que eu estou querendo que vocês vão entrar nesse endereço que está aí. Eu vou mandar o link também para vocês direitinho no e-mail, tá? Tanto esse aqui não tem nada a ver com a linha do tempo, não. Esse é só entrevista. Eu vou mandar o link do Google Forms, para você preencher. Você vai usar o tempo assíncrono que você tem, que é o horário de quarta, para você fazer isso, ó, amanhã. E aí, essa plataforma também, vou mandar lá o link para você entrar. Você vai criar um cadastro lá. Por enquanto, você não vai fazer nada. Você vai criar um cadastro, preencher direitinho e habilitar uma conta lá. E é gratuito, pelo menos assim, para você usar. Pelo menos, eu acho que dá direito a fazer pelo menos uns 2 ou 3 tipos de documentos lá. Eu queria que vocês estudassem ela, assim, pelo menos desse uma namorada nessa plataforma, ver os recursos dela, o que ela propõe, né, de recurso. Porque na semana que vem, como eu disse, assim como a gente iniciar a primeira aula lá, o conteúdo, eu já vou deflagrar aí um trabalho para vocês, que vocês vão ter que voltar nessa plataforma para realizar esse trabalho. Vocês entenderam o que eu estou querendo? Hein? Sim, sim, entendi. Eu estou Opa, tô falando aqui, antecipando. professor. Tô falando Hein? aqui. Você tá mutada. Beleza. Eu estou antecipando. Tipo assim, porque aí você vai dar tempo de você conhecer a plataforma, saber o recurso e tal. Para na hora que você for fazer o trabalho, você já ganha tempo, entendeu? Então você já antecipa isso aí para mim.
para já pensando na semana que vem. Combinado, gente? Combinado. Dúvidas e perguntas? A aula inaugural, eu queria fazer essa apresentação que eu preparei e ouvir de vocês aí. Professor, posso ter panguado em algum momento aqui? Para enviar as atividades, você vai fazer pelo Siga normal mesmo, né? Vai postar a atividade lá para a gente entregar o que fez, né? Não é isso? Vamos lá, vou voltar aqui. Olha aqui, canais de comunicação. O Teams é a aula síncrona, ok? Combinado? Aham, beleza. Ó, o blog vai ser a nossa página do curso. Beleza? Apostila, material de estudo, exercício. Aham, beleza. Só que aí o que vai acontecer? Eu vou colocar os links dos exercícios no blog, mas acontece que aqui também no Siga vai aparecer lá, link das atividades. Tanto faz, se você for no Siga e clicar lá, você chega no blog. Mas se você for no blog, também já vai estar lá. Você vai ter dois caminhos para você chegar nas atividades. Combinado? E para mim comunicar com vocês, mandar aviso, recadinho, anexar algum material, receber de vocês material. Vamos supor que você quer mandar para mim um trabalho, por exemplo. Vamos supor que você vai formatar um trabalho e mandar para mim. Aí você manda por e-mail. Mas eu vou avisar antes, entendeu? Eu sempre eu organizo um roteiro e dentro do roteiro eu coloco lá direitinho o jeito que você vai enviar o trabalho para mim. No caso, né, se for online, de repente vai ficar hospedado numa plataforma, você vai mandar o link para mim. Se for um trabalho, por exemplo, eu uso muito o Google Forms também para avaliação, entendeu? Para fazer um trabalho avaliativo. Beleza. Um questionário, por exemplo. Você tinha falado lá que o horário da quarta-feira, né? Eu acho que tem. É terça e quarta, né? Eu vou sair. Eu tenho outra aula agora, 8h55, já iniciou, Físico-Química 2. Renata, obrigado pela sua participação. Você entendeu direitinho, né? Sim, aham. Então tá bom. Aí, só na terça agora que tem aula de novo. Terça-feira, mas amanhã você tem tarefinha, né? Sim, aham. Tem um para casa aí. Então tá bom. Um abraço. Não, é isso mesmo, professor. Eu também tenho que ir, porque eu também faço essa Físico-Química 2. É? É. Então eu vou despedir de vocês também. Obrigado por vocês terem vindo. Sucesso para nós, né? Valeu, professor. Até semana que vem, né? Um abraço aí. Fica com Deus, pessoal. Falou, boa noite. Até. Boa noite.